Bom dia a todos. Que a paz, o imenso amor do Mestre Jesus possam nos envolver hoje e sempre. Que possamos tranquilizar o nosso corpo, nossa mente, deixando fluir pensamentos positivos, muita paz e tranquilidade. Que possamos assim sentir a doce presença dos nossos mentores individuais, os nossos anjos da guarda, companheiros queridos que nos acompanham, nos intuindo, nos conduzindo nas melhores escolhas. A esses amigos queridos, agradecemos todo o amparo, todo o auxílio na condução dos nossos passos. Elevemos os nossos pensamentos mais ao alto, até sentirmos a doce presença de nossa Mãe querida Maria, Mãe de amor, que nos envolve carinhosamente em teu manto. Mãezinha querida, agradecemos o teu carinho, o teu amparo e rogamos que possa continuar a nos envolver em teu manto de amor, dulcificando cada vez mais os nossos corações e nos conduzindo até o teu Filho amado, o nosso Mestre, nosso irmão maior, Jesus. Nesse momento, vamos sentindo a doce presença do Mestre, que amorosamente abre teus braços a nos receber. Diante do teu olhar doce e sereno, queremos agradecer, Mestre. Agradecer o teu Evangelho bendito, agradecer as inúmeras oportunidades que nos oferta a cada dia para sermos melhores. Queremos agradecer, Mestre, pelo teu Evangelho, pela tua condução, por teus exemplos. E é com muita gratidão que rogamos o teu amparo, o teu auxílio e a tua condução até Deus, nosso Pai, para que possamos também agradecer ao Pai o dom da vida, a oportunidade dessa encarnação, que possamos agradecer ao Pai tudo que temos e tudo que somos, com a prece que nos ensinaste. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós do teu reino e seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Pai, não nos deixes cair em novas tentações e novas faltas, e livra-nos de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Na presença de Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, e de toda a espiritualidade amiga, vamos dar início às nossas reflexões nessa manhã. Que assim seja. Que a paz e o imenso amor do Mestre Jesus possa continuar nos envolvendo hoje e sempre. O tema para as nossas reflexões nessa manhã é o cansaço. E a partir desse tema, nós vamos falar um pouco sobre as causas do cansaço físico, cansaço mental, as suas consequências para a nossa vida diária, maneiras de diminuir esse cansaço e, claro, como revigorar-se. Bom, mas afinal de contas, o que podemos entender por cansaço? Cansaço nada mais é que uma resposta natural do nosso organismo à correria do dia a dia. Mas quando ele se torna persistente, mesmo após boas noites de sono, algo está errado e precisa ser investigado. Lidar com o estresse do dia a dia, exigências, do nosso cotidiano, sentimentos oprimidos, muitas vezes motivado por pressões no trabalho, trânsito caótico e a intensa recepção de informações é de fato algo ainda muito desgastante para a nossa mente. Sem falar no momento atual que todos estamos vivendo, uma pandemia que alterou todos os caminhos antes traçados por nós e que hoje nos obriga ao distanciamento social, a novos hábitos de higiene,
e a convivência diária, através dos noticiários ou dos nossos convivências sociais, com mortes, com mais de 1.000 mortes por dia no nosso Brasil. Essas e muitas outras questões fazem com que o indivíduo muitas vezes não consiga concluir tarefas simples sem sentir-se exausto. Se nosso cérebro não consegue descansar direito, todo o corpo também não encontrará um estado de equilíbrio. A qualidade do sono, ela pode ser afetada, levando muitas vezes ao desenvolvimento da insônia ou mesmo do excesso de sono. Assim, durante o dia, a pessoa pode muitas vezes apresentar dificuldades de concentração, falhas na memória e até mesmo quadros de ansiedade, irritabilidade e do choro fácil. Mente sã, corpo são. Se a mente não funcionar bem, ela não comanda de maneira adequada as funções do restante do nosso corpo. E para reverter esse esgotamento físico e mental, o qual influencia no desempenho profissional, pessoal, social e mesmo afetivo, muitas vezes a consulta ao médico é essencial. Só um médico poderá apontar tratamentos que auxiliem no restabelecimento do pleno funcionamento do nosso corpo, resgatando o nosso vigor. Além disso, é bom pensar nas mudanças de hábitos e no estilo de vida que temos. Sim, algumas pequenas mudanças nos hábitos diários podem ajudar a termos mais energias para enfrentar as tarefas rotineiras. A melhor maneira de superar o cansaço é, naturalmente, descansando. Precisamos encontrar tempo livre para relaxar e ficarmos calmos. Pessoas que se exigem muito passam anos sem, por exemplo, tirar férias. Isso não pode acontecer. Mais cedo ou mais tarde, aparece a fadiga, o cansaço. Então, uma boa ideia é tirar alguns dias para esse descanso tão merecido, tão necessário. Nossa rotina diária, ela deve incluir horários para que possamos dedicar aos nossos compromissos, mas também momentos para descansar e realizar atividades que sejam gratificantes, que sejam relaxantes também. Devemos deixar de lado as obsessões de perfeição ou realização. Dedicar um momento para ficarmos sozinhos. Respirar. Parece óbvio, né? Mas é preciso respirar. E ao respirar, reconectamos com o que somos, com o que desejamos. É fundamental desenvolver uma atitude de compreensão e bondade, mas para conosco mesmo. Caso contrário, cedo ou tarde, será impossível seguir adiante. Sobre o sono, ou melhor, a necessidade do repouso diário para o nosso corpo físico e espiritual, o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo 28, no item 38, um prefácio que vem nos alertando com relação à função muito especial do sono e a sua importância no nosso dia a dia. O sono tem por fim dar repouso ao corpo. O espírito, porém, não precisa repousar. Enquanto os sentidos físicos se acham entorpecidos, a alma se desprende, em parte, da matéria e entra no gozo das faculdades do espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também para a das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai retemperar-se entre os outros espíritos. Aurem no que vê, no que ouve, nos conselhos que lhes dão, ideias que ao despertar lhes surgem em estado de intuição. É a volta temporária do exilado, o nosso espírito, à sua verdadeira pátria. É dado a ele momentos de liberdade. Mas aqui
É bom lembrar que, como acontece com o presidiário perverso, nem sempre ele aproveita essa hora de liberdade para o seu adiantamento, para estudos e aprendizados edificantes. Se conserva instintos maus, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, ele vai buscar os que são iguais e vai visitar os lugares onde possa dar livre curso aos seus pendores. E esse trecho do Evangelho ainda continua sua narrativa, nos instruindo que devemos elevar o pensamento a Deus quando sentirmos a aproximação do sono e que peçamos o conselho dos bons espíritos e de todos cuja memória nos seja cara, a fim de que venham se juntar a nós nos curtos instantes de liberdade que nos são concedidos. E ao despertar, sentiremos mais fortes contra o mal, mais corajosos diante das adversidades, mais revigorados no corpo e em nossa fé. Ou seja, a prece. A prece antes do sono físico se faz tão importante, pois com ela sintonizamos com as mentes superiores, com as quais logo mais, quando dormirmos, poderemos nos encontrar para os diálogos que alimentam a alma e fortificam a disposição para as nossas lutas diárias. Muitas vezes, precisamos de um pequeno estímulo para sairmos de um estado de desânimo e enxergarmos muitas vezes um novo caminho. Conta uma história que certa vez um ilustre juiz teve um episódio muito importante que transformou toda a sua vida. Quando ele tinha por volta de seus 16 anos de idade, ele foi obrigado a deixar a escola para trabalhar. Então se empregou, numa fábrica como varredor dessa fábrica. Mas quando veio uma crise econômica da década de 30, na véspera do Natal, ele e muitos outros empregados foram demitidos. Quando saiu para a rua, ao final do turno de trabalho, foi seguindo uma fila silenciosa e sombria dos operários demitidos da fábrica. Embora adolescente, ele se sentia envelhecido, num estado de sem esperanças. Estava cansado e sem nenhuma motivação. Mas à sua frente caminhava um homem magro e mal vestido. Aquele homem também fora despedido, mas ia assobiando pelo caminho. Curioso, ele se aproximou daquele homem e perguntou: "O que vai fazer agora?" E aquele homem então respondeu com naturalidade: "Acho que vou para a África. Lá, as estrelas sobre o deserto são do tamanho das ameixas. Ou talvez eu vá para o Rio de Janeiro. As luzes ali sobem sem parar, da praia até o céu. O mundo é bem grande, meu rapaz, e o que há nele dá de sobra para fazer qualquer homem feliz, desde que não tenha medo de ir aonde a cabeça e o coração o levarem." Para aquele jovem, aquelas palavras tiveram um grande efeito. Foi como se tivesse sido aberta uma janela na parede de uma prisão e ele pudesse então ver através de milhões de quilômetros. Ele foi para casa naquele dia com a cabeça cheia de planos. Se aquele homem, bem mais maduro do que ele, tinha forças para tecer planos para o futuro, ele, adolescente, deveria ter muito mais. E foi pensando assim que na semana seguinte não somente conseguiu encontrar um outro meio de se manter, como também se matriculou numa escola noturna, prosseguindo seu sonho que viria a se tornar, na realidade, um juiz, formar-se em direito e seguir essa carreira de magistratura. Bom, nunca será demais insistir que a oração é uma arma poderosa para o combate ao desânimo. Ela favorece a canalização de energias superiores
que vertem da divindade em direção ao indivíduo que se encontra em atitude receptiva. Com a prece, a criatura vai sentindo momentos de bem-estar e de euforia. São momentos rápidos, mas que pela constância vão se fixando na criatura até se tornarem habituais, preenchendo o vazio interior. O hábito da oração sincera restitui a alegria de viver, oferecendo ao ser metas saudáveis e renovadoras, que o enriquecem de paz interior. Tal alegria certamente não impede que os episódios de reflexão pela dor, de ansiedade pelo amor, de espera pela saúde, de perseverança na enfermidade, de angústia mesmo na momentânea e de inquietação diante do que seja ocorrido. Não, ela não impede nada disso. Esses fenômenos, eles fazem parte do nosso curso existencial. Não eliminam a alegria, antes dão motivos de presença, porque a cada desafio que temos, segue uma vitória. Após cada testemunho, temos uma conquista. A cada empreendimento de dor, se apresenta um novo patamar de equilíbrio, fazendo com que a alegria seja constante e motivadora para a produção dos novos valores em nossa caminhada. A alegria é capaz de proporcionar ao cérebro maior contribuição de enzimas especiais encarregadas de produzir saúde, facultando o riso, que é um estimulante poderoso, pois quando se ri, estimulam-se preciosos músculos faciais e gerais, eliminando toxinas prejudiciais acumuladas, que terminam por intoxicar muitas vezes o nosso corpo. O pensamento, portanto, bem construído, age no mecanismo do sistema nervoso, do cérebro, e estes, conjugados, produzem enzimas protetoras, que tornam imune o organismo e muitas vezes protegem de agentes destrutivos, proporcionando, claro, a saúde. Raul Teixeira, em sua obra Para Uso Diário, ditado pelo Espírito Joanes, nos oferta uma seguinte orientação. Você se encontra cansado. O dia nem bem despertou e você já sente o corpo todo a reclamar das canseiras que deverão chegar. Você sente que as forças físicas devem entrar em pane a qualquer momento e que suas forças psicológicas estão em queda. Você se ergue da cama e anda arrastando os pés, como se o corpo pesasse 1 tonelada. Vai até o espelho, olha-se e observa. Observa as olheiras que estão ali. É como se não tivesse dormido. Incrível. As horas de sono parecem que não lhe bastam, que você precisa sempre mais e mais. Talvez umas férias mais prolongadas, mais lazer. Contudo, as horas reclamam agilidade. Você se prepara e sai para o trabalho. O estresse do trânsito está terrível, piora a cada dia. É o engarrafamento, o acidente, as buzinas, a chuva forte que dificulta a visão, difícil estacionar. Que dia! Finalmente você chega ao local do trabalho e começa a lamentar-se. A mesa sempre cheia, mais entulhada de papéis. A impressão é que quanto mais você faz, mais serviço aparece. E hoje o chefe parece estar mais irritado do que de costume. Você continua a se lamentar. Afinal, você está muito cansado. Aliás, vem dizendo isso há muito tempo. Pare um momento. Observe como as pessoas reagem às suas queixas. Porque você se torna repetitivo, alguns, para não magoar, concordam com você. Outros silenciam, pensando no tempo que você está jogando fora, reclamando,
sem tomar nenhuma providência. Alguns se mostram indiferentes, pensam que o problema é seu e quem deve resolvê-lo é você mesmo. Talvez alguém até chegue a se irritar com sua cantinela de lamentações. Pode ser que alguns se afastem para não mais ouvir você, porque toda vez que você reclama, se torna excessivo, aborrecido, cansativo. Pense um pouco. Se o cansaço é físico, tome uma providência. As leis divinas recomendam a lei do repouso. Se for demasiado cansaço, talvez você esteja doente e precise de atendimento profissional. Procure um médico, realize exames, trate-se. Se o seu cansaço preocupa, tome o caminho mais conveniente. Mas se por qualquer motivo não puder fazer isso, então silencie, trabalhe e ore, buscando apoio e refazimento nas fontes espirituais. Procure Jesus na intimidade do seu coração e entregue a Ele o seu cansaço e o seu descanso. Ilumine os campos da alma com atividades que o enriqueçam espiritualmente, que o alegrem verdadeiramente. Evite reclamações constantes, porque elas não melhorarão o seu cansaço nem o seu esgotamento. Procure atividades que o refaçam. Escolha um local onde necessitem de braços amigos e se ofereça como voluntário. Mudança de atividade é também repouso. Para o seu lazer, escolha o que possa o deixar feliz, o que possa refazer. Um passeio tranquilo, a observação atenta de um quadro da natureza, delicie-se com uma música, desfrute o aconchego familiar. Ore e seja feliz. Que possamos assim tranquilizar nosso corpo, nossa mente, deixando sentir a paz dentro de nós, para que possamos assim nos sentirmos melhores. Que assim seja. Que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, tranquilizando nossa mente, para que possamos assim encerrar as atividades dessa manhã. E vamos assim então, queridos companheiros, agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, o nosso Mestre, toda a espiritualidade amiga por esta oportunidade bendita. E assim, com os corações repletos de muita gratidão, vamos vibrando amor e muita luz, por toda paz, por todo o bem universal. Que possamos vibrar muito amor, muita luz pelo nosso planeta Terra, vibrando em especial pelas pessoas que se encontram em aflição. Que possamos vibrar muito amor, muita luz pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, vibrando carinhosamente por todas as pessoas que estão com fome, pelas pessoas que estão com frio, pelas pessoas que perderam as esperanças. Vibrando amor, muita luz, pelos doentes, pelos que hoje vão desencarnar. Vibrando amor, muita luz, por todos os familiares, pelo consolo e pelo amparo a cada um. Vibremos muito amor, muita luz, por nossas famílias, por nossos amigos, por aqueles que ainda chamamos de inimigos. Vibremos muito amor, muita luz por nós mesmos e que possamos deixar vibrações de muito amor, de muita luz, para que a espiritualidade amiga possa levar aonde se fizer necessário. Graças a Deus e que assim seja.